Olá e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Arquiteto com Tempo. Aqui nós discutimos as estratégias e as ferramentas para você começar a fazer projetos na metade do tempo. Eu sou Jefferson Sandrin e na aula de hoje nós vamos ver por que projetos no Revit são feitos na metade do tempo. Então, antes dessa aula começar aqui, eu já quero te fazer um convite que se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha, porque toda vez que você clica nesse joinha, esse vídeo ele se espalha aqui dentro do YouTube e também me segue lá no Instagram, no @JeffersonSandrin, para você também poder acessar todo o conteúdo que eu posto por lá também. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo que eu te entrego vai te ajudar a fazer projetos na metade do tempo. E eu acho interessante a gente começar essa aula do início para todo mundo ficar alinhado e todo mundo entender como essa ferramenta ajuda a gente a fazer projetos na metade do tempo. Então, para você que ainda não usa esse programa, fica tranquilo que eu vou explicar o que é o Revit. Para você que já usa, fica comigo que nessa aula tem muitas sacadas que vão te ajudar a economizar tempo e também vão te ajudar a você a fazer projetos na metade do tempo. Então, o que é o Revit? Para você que não sabe o que é o Revit ele é um software que foi desenvolvido para que arquitetos e engenheiros consigam criar os seus projetos de forma eficiente, tendo mais produtividade. Mas Jefferson, o AutoCAD não faz isso? Não. O AutoCAD ele é um software que foi desenvolvido para criar desenhos no computador. Então o CAD o que ele fazia? Ele transformou os desenhos que existiam na prancheta em desenhos digitais. E aí arquitetos, engenheiros e outros profissionais se apropriaram dessa ferramenta para criar os seus projetos. Por isso que eles digitalizaram ali os seus projetos. Mas o CAD não foi feito exatamente para melhorar a qualidade dos projetos, para melhorar a vida do arquiteto. Quando ele surgiu, realmente ele foi muito bom, porque ele criava os desenhos. E aí você não precisava apagar na borracha e jogar fora aquele papel. Era só dar um Ctrl Z, um Del e você fazia isso. Diferente do Revit, que é um software desenvolvido para que arquitetos e engenheiros consigam realmente ter mais produtividade através de uma metodologia nova, ou seja, é a tecnologia em um software te ajudando a ter mais produtividade, a economizar o seu tempo na hora de criar os seus projetos, a entregar mais valor para o seu cliente, tudo isso para tirar essa carga toda que fica em cima do arquiteto quando ele faz um projeto. Por isso que ele é tão mais eficiente do que o AutoCAD. E aí, a gente precisa também citar que o Revit, diferente do CAD, é um programa que usa a metodologia BIM para criar esses projetos. E se você não sabe o que é o BIM, eu também vou te explicar. E eu achei uma explicação muito legal e diferente do que tem aqui na internet. Eu também encontrei na internet, mas por muito tempo eu não tinha encontrado ela. Então, assim, o BIM ele é a representação digital em 3D das características físicas e funcionais de um projeto, contendo ali naquele projeto virtual, naquela maquete, todas as informações necessárias para a execução, a implantação, a manutenção e o gerenciamento de um projeto de forma integrada e organizada. Então, o que ele diz aqui? O BIM ele é a base para você criar um projeto de forma virtual que contenha ali naquele projeto 3D todas as informações para que pessoas consigam executar, implantar, dar manutenções naquele projeto futuramente e também gerenciar todas essas informações, como por exemplo custos, materiais, responsáveis por cada etapa daquela obra. Então tudo isso fica dentro desse projeto. E aí você pode dizer, então BIM é um software. Não, BIM não é um software. Ele é uma metodologia de trabalho, ou seja, uma forma de trabalho que utiliza algumas ferramentas e com essas ferramentas ele integra os profissionais de diferentes áreas para elaborar esse projeto virtual. Então, quando você desenvolve um projeto em BIM usando alguma ferramenta, como por exemplo o Revit, você consegue compartilhar esse projeto com outras pessoas em tempo real. Então, à medida que você vai desenvolvendo esse projeto,
outras pessoas podem acessar essas informações e podem ir trocando informações, já compatibilizando o projeto em tempo real, já extraindo quantitativos, já fazendo previsões, já aprovando esse seu projeto. Por isso que ele é tão mais rápido. E aí, essa metodologia é a metodologia que existe dentro do Revit. Então, criar um projeto em BIM é criar um projeto inteligente com todas as características, todas as informações dentro desse projeto virtual, que ele é 3D e 2D ao mesmo tempo, porque toda vez que você cria o seu 3D, automaticamente você já está gerando as plantas, os cortes, as perspectivas, tudo isso dentro daquele projeto virtual. Então a gente diz que BIM não é um software, é uma metodologia que integra todas essas ferramentas. Então já anota aí porque isso é muito importante. Porque se você fosse na internet pesquisar o que é BIM, vai estar escrito lá, BIM é Building Information Modeling. E aí vai ter toda aquela explicação teórica que por muito tempo eu tive dificuldades em entender e traduzir isso para os meus alunos. Mas com essa explicação que eu acabei de te dar, é muito mais fácil de entender realmente o que é o BIM. E isso me faz lembrar quando eu comecei em 2014, que eu descobri o Revit, né? Eu descobri o BIM através do Revit. Em 2014, de 2014 para 2015, eu comecei a estudar e a entender o que era o Revit, enquanto eu estava em um intercâmbio lá na Irlanda. E aí, eu comecei a pesquisar muita coisa na internet, né? Eram os meios que a gente tinha. E eu encontrei realmente muito material. Só que era material teórico, né? Tinha muitos manuais de como usar o Revit, sobre o que era BIM, implantações do BIM, só que eram sempre projetos muito grandes, né? Projetos de indústrias, projetos de incorporações e coisas do tipo. E eu achava difícil integrar isso, porque eu não encontrava algo relacionado ali na internet que mostrasse como aplicar isso dentro de um projeto de arquitetura, um projeto pequeno, um projeto de médio porte, e nem mesmo de projeto de interiores. Então, de 2015 para cá, eu venho usando essa ferramenta e venho cada vez descobrindo mais funcionalidades. Então, 9 anos depois que eu comecei a estudar essa ferramenta, eu posso te afirmar que é o melhor caminho para você criar projetos inteligentes, integrados e compatibilizados. Claro, se você usar um software BIM para criar esses seus projetos. De nada adianta ter o conhecimento e não usar a ferramenta ideal, como por exemplo o Revit, para criar esses seus projetos. Senão, de nada adianta. Você ter o conhecimento, mas não consegue colocar ele em prática. E aí, antes que eu receba uma pergunta, um comentário aqui dizendo, então quer dizer que se eu instalar o Revit no meu computador e começar a usar ele para fazer os meus projetos, eu vou fazer projetos na metade do tempo? E aí eu vou fazer uma analogia. É igual se você fosse no consultório do nutricionista. Quem foi no nutricionista sabe como é que é. Você vai sentar lá, ele vai te analisar, vai passar uma receita e aí vai ter uma dieta do que você pode comer, o que não pode comer, quantidades e tudo mais. E aí você vai ter que seguir aquela dieta, né? Ou seja, como se você tivesse que seguir um manual para atingir aquele objetivo final, seja ganhar massa muscular, seja hipertrofia, seja emagrecer, você tem que seguir aquele manual. Porque não adianta você chegar no nutricionista e falar, fui no nutricionista, tenho uma dieta aqui na mão, agora eu vou emagrecer. Se fosse assim, era só pagar a academia que a gente emagrecia. Então não é assim. Mas sim, existe um caminho para você fazer projetos na metade do tempo. Então esse caminho, eu vou te falar aqui, que ele tem 2 passos. O primeiro deles é o seguinte, você tem que dominar a parte técnica do programa. E essa parte técnica eu consigo dividir ela em 2 pedaços, 2 segmentos. Os dispositivos de modelagem, que são todos aqueles que criam elementos que aparecem no 3D, e também todos os dispositivos de documentação. Quando você domina os dispositivos de documentação, você começa a automatizar o processo para gerar plantas, cortes, extrações de quantitativos, tudo isso daquele modelo 3D que você criou. Essa é a primeira parte. A segunda parte, então, para você fazer projetos na metade do tempo usando o Revit, é ter ou desenvolver uma maneira de criar projetos de forma produtiva. Então, ter um fluxo de trabalho que te permita criar projetos uma velocidade grande. E aí, quando você descobre, quando você encaixa esse fluxo de trabalho, você consegue criar projetos residenciais,
comerciais, de interiores, institucionais, dependendo a ferramenta que você está dominando, como você cria esses projetos, você pode até mesmo começar a desenvolver projetos complementares. Então você tem que dominar as ferramentas, o fluxo de trabalho, para que isso se torne produtivo, porque senão você tem a ferramenta na mão e não consegue saber onde você tem que executar cada uma dessas partes. E aí você acaba perdendo tempo ali na hora de criar os seus projetos. Por isso que a ferramenta em si, ela não faz as coisas sozinhas. Ela depende de que você dê os comandos, mas você precisa dar o comando certo, na hora certa, na etapa certa do seu projeto, para não se perder ali. E aí, quanto tempo demora uma pessoa para conseguir fazer um projeto completo dentro do Revit? Olha, não existe assim uma receita, né? Não dá para dizer assim, X dias você vai conseguir entregar o seu projeto. Mas se você seguir o método correto, você consegue fazer isso de forma muito mais rápida. E eu vou dizer o método que eu uso dentro do Domine Seu Projeto. O Domine Seu Projeto, por exemplo, a gente dividiu lá o curso em 18 horas, né? Se você pegar o curso, ele está dividido ali, no total ele tem 18 horas de curso. Então, se você sentasse ali 1 hora por dia para estudar o que tem dentro do Domine Seu Projeto, vamos dizer aí que você estuda 1 hora por dia somente nos dias úteis. Um mês tem 22 dias úteis, 23, você conseguiria entender e entregar um projeto do início ao nível executivo, com todas as representações que você quer, em menos de um mês. Mas por quê? Porque existe um método que foi simplificado para te ajudar ali a criar um projeto de forma rápida, de forma produtiva, e em muito menos tempo, ou até mesmo na metade do tempo do que outras pessoas criam. Então, depende muito da metodologia que você está seguindo, daquilo que você tem nas mãos, das aulas que você assiste e do conteúdo que você está pesquisando. Se você entrar aqui no YouTube, começar a olhar todos os conteúdos que tem, cara, você vai ficar 6 meses, 7, 8 meses estudando o Revit e pode ser que você consiga ter resultados satisfatórios, mas pode ser também que você não consiga ter resultados satisfatórios, porque você entendeu como a ferramenta funciona, mas ainda não entendeu como aplicar ali nos seus projetos. Igual quando eu estava lá na Irlanda, que eu aprendi a usar o programa, mas colocar na vida real é diferente, encaixar isso na demanda do arquiteto é diferente. Então, você precisa se organizar quanto ao material, à metodologia, ao trabalho que você tem para conseguir realmente encurtar esse tempo. E por que eu estou te dizendo isso? Que você tem que dominar a ferramenta, o fluxo de trabalho para conseguir fazer os seus projetos. Porque se você fizer isso, você que é arquiteto, não vai precisar saber criar todo tipo de projeto para depois ir para o Revit. Então, eu não tenho que fazer um curso ensinando projetos residenciais. Aí eu termino esse curso, faço um curso ensinando projetos comerciais. Aí eu vou para projetos de interiores. Aí eu vou para projetos institucionais. Se você está procurando isso, saiba que você está perdendo tempo, porque você não precisa entender como criar cada um desses projetos. O que você precisa entender é como usar os dispositivos, as ferramentas integradas no fluxo de trabalho, na metodologia que existe ali, para que você consiga criar todo tipo de projeto. Então, não, você não precisa saber criar todos os tipos de projetos que tem para ir para o Revit. Você precisa entender como funcionam as ferramentas, quando aplicar elas, em que momento aplicar elas em cada um dos seus projetos, para daí sim você realmente reduzir o tempo e começar a fazer projetos na metade do tempo, independentemente do projeto que você faça. E eu estou te dizendo isso porque ficou muito claro para mim quando eu aprendi essa parte. No início, eu pensava, poxa, para eu fazer projetos de interiores, eu vou ter que fazer um curso de interiores no Revit. Para eu fazer projetos de arquitetura residencial, eu vou ter que fazer isso. Para eu criar projetos, por exemplo, institucionais ou para alguns órgãos públicos, eu vou precisar saber como é que funciona. E na verdade, não. E eu descobri isso na dor. Porque assim, não tinha diferentes cursos na internet naquela época. Como eu te digo, tinha vários cursos que ensinavam a mexer no Revit. E eu fui atrás de aprender, aprendi muita coisa no YouTube, aprendi muita coisa sozinho, fui pesquisando. É a Siri falando aqui. E aí eu descobri, e eu entendi como funcionava a ferramenta. Mas assim, como aplicar na vida real foi algo que eu tive que desenvolver, porque não tinha. Então não procure aprender a criar todo tipo de projeto. Você não precisa fazer isso. O que você precisa fazer é entender a ferramenta, quando aplicar,
como fazer cada um daqueles detalhes para daí realmente desbloquear o seu potencial e criar todo tipo de projeto. E eu te digo isso porque o método de criação, a forma como você cria, é tão importante quanto a ferramenta. Eu sei que sem a ferramenta a gente não consegue desenvolver os projetos, mas o método ele é tão importante quanto a ferramenta. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu conheço diversos arquitetos que já fizeram diversos cursos de Revit, diversos cursos na internet, com 300 horas, 200 aulas, 80 módulos, e no final eles não conseguem criar os seus projetos dentro do programa, porque essas pessoas focam muito em ensinar como funciona cada uma daqueles coisinhos dentro do Revit, cada ícone, cada coisinha e tal. Mas no final das contas, eles não ensinam como aplicar isso na vida real. Eu não estou criticando essas pessoas que ensinam isso. Tudo bem, eles ensinam a mexer no programa. Só que assim, eles são técnicos naquela parte. Quando a gente vai para a vida real, você precisa de um mentor, alguém que te instrua, que encontre as melhores soluções para que você consiga usar no seu dia a dia. Porque senão você fica travado. Você fala, tá, eu aprendi a fazer isso com essa ferramenta, mas em que momento eu uso? Se eu quiser fazer isso, qual o melhor caminho? Qual o caminho que faz com que eu crie isso na menor quantidade de horas, no menor tempo possível, na metade do tempo que eu criaria usando talvez outras ferramentas dentro do programa. Por isso que a vivência, o campo de batalha, a vida real usando o programa é diferente de quem somente dá aulas de Revit. Por isso que é muito importante que você saiba fazer isso, tá? E aí, como eu te disse, conheço diversos arquitetos que já fizeram 1, 2, 3 cursos de Revit e eles não conseguem ter resultados satisfatórios dentro do programa, porque eles aprenderam a ferramenta, aprenderam os dispositivos, dominam ali a parte de criar a documentação, só que falta o ingrediente que liga tudo isso, né? Aquilo que dá liga para você conseguir fazer projetos na metade do tempo, que é o fluxo de trabalho. Da mesma forma que quando você vai desenvolver o projeto, você sabe que você tem que passar pelo estudo preliminar, daí você vai para o projeto de aprovação ao projeto legal. Desse projeto você pode gerar um anteprojeto para extrair quantitativos. Do anteprojeto você vai para um projeto executivo e aí você ainda pode fazer detalhamentos. Isso é um fluxo de trabalho que existe no projeto de arquitetura. Existe também um fluxo de trabalho para a criação de cada um desses elementos dentro do Revit. E algumas ferramentas fazem isso de forma mais rápida, outras mais devagar. Algumas são mais específicas, outras menos específicas. Então você tem que saber quando encaixar cada um desses elementos para aumentar realmente a sua produtividade. Eu vou te dar um exemplo aqui de como você pode usar várias ferramentas para fazer um elemento dentro do Revit. Por exemplo, tá? Eu vou te ensinar o jeito errado primeiro. O jeito errado de você criar uma bancada dentro do Revit é você pegar um piso, desenha o piso, faz o formato da sua bancada, desloca ela do piso, coloca ali a 90 centímetros, bancada do banheiro. Ah, eu quero fazer o frontão, o que eu faço? Pego uma parede, faço ali aquilo que a gente chama de frontão ou roda-banca, né? E faço também a saia com parede. Quando eu visualizo isso no meu 3D, quando eu jogo isso no meu PDF, sensacional, tá tudo com material, com as medidas e tudo mais. Só que isso não é trabalhar em BIM, isso é fazer uma gambiarra dentro do programa. Por quê? Quando você pegar esse projeto, mandar ele para um engenheiro, para um outro profissional que vai pegar esse projeto, ele vai usar alguns filtros. E ele vai dizer o seguinte: eu não quero visualizar os elementos aqui que são bancadas, que podem ser mobiliários ou componentes de gabinete. E ele vai lá e desliga, e a bancada não desliga. Aí ele fala, tá bom, não desligou, não encontrei esse daqui. Eu quero deixar todas as minhas paredes transparentes para que eu consiga fazer ali toda a parte hidráulica do meu projeto. Aí ele vai, aplica esse filtro, o que acontece? Todo o seu frontão e a sua roda banca, a sua saia ficou transparente. Aí ele fala, ué, o que está acontecendo aqui? Aí ele fala, não, vou deixar também o piso transparente. De repente, pá, fica ali a sua bancada transparente. Ele fala, o que essa pessoa fez? E é aí que ele entende que a pessoa não está projetando em mim, ela está usando uma ferramenta BIM, só que pensando como se ele estivesse ainda dentro do AutoCAD ou do SketchUp.
criando gambiarras. Esse é o jeito errado de se trabalhar com a ferramenta BIM. Qual é o jeito certo? O jeito certo é você saber criar cada um desses componentes. Eu não estou falando aqui saber criar uma família paramétrica, não. É você saber modelar. Você vai clicar para modelar, vai criar essa extrusão, muito parecido com se estivesse fazendo com um piso e com uma parede. Vai deixar ali e você vai definir. A categoria ela é um componente de gabinete. Essa categoria ela é um mobiliário e isso vai te ajudar na hora de extrair quantitativos, de gerar detalhamentos, de exportar esse seu projeto para outras pessoas. Então isso sim é o jeito certo de se trabalhar. E aqui eu te dei um exemplo muito básico, tá? Que é uma bancada. Imagina o que acontece aí pelas obras da vida, pelos projetos maiores que a galera acaba utilizando o BIM de qualquer jeito e fazendo várias gambiarras. Por isso que eu falo, não é só saber usar a ferramenta, tem que usar o fluxo de trabalho, senão você vai criar essa bancada e depois você vai ter o retrabalho de refazer ela, pedir para alguém corrigir, enfim, todos esses processos. E aí você está fazendo o quê? Pegando todo aquele tempo que você tinha economizado, amassando ele, jogando no lixo, porque você não teve a instrução, você não teve um mentor que te mostrou qual era o caminho exato de fazer isso, tá? Então, você precisa realmente fazer isso daqui. E aí, estamos caminhando já para o final da nossa aula e eu vou falar o seguinte: para você criar projetos na metade do tempo, você vai ter que investir uma coisinha muito, muito importante que só você tem. Você vai ter que investir tempo em aprender essa ferramenta. Mas aí vai dependendo da quantidade de tempo que você quer investir. Você quer investir tempo em vídeos no YouTube, tudo que está segmentado, diversos cursos, cursos que ensinam a mexer somente na ferramenta, manuais do programa. Tudo bem, você pode investir. Então você vai ter que investir tempo ali pesquisando e coletando essas informações. Ou até mesmo dentro de um curso que tem tudo organizado. Eu sei que no início vai parecer difícil, tá? Vai parecer difícil entender como é que funciona, vai ser difícil dominar uma ferramenta, vai ser difícil migrar os seus projetos. Mas o que é mais difícil? Ter que criar linha a linha dentro do programa, realmente desenhar o seu projeto, ficar corrigindo e mudando a layer, ou aprender uma nova ferramenta. O que é mais difícil? Perder noites enquanto você, estudante de arquitetura, está na faculdade, ter que virar noites para conseguir entregar um projeto mais ou menos, porque a gente nunca consegue finalizar o projeto quando está na faculdade usando o AutoCAD. Então, para mais ou menos você conseguir fazer um projeto ali e só passar de ano, né, passar de semestre, ou você aprender uma ferramenta, conseguir criar projetos melhores, já ficar preparado para o mercado de trabalho e sair da faculdade dominando uma ferramenta que pouquíssimas pessoas dominam. O que é mais difícil? O que é mais difícil? Você tem que ficar ajustando escalas no projeto. Então, Z Enter, S Enter, põe ali a escala, põe no AutoCAD, cria a viewport, encaixa a viewport, ou você criar um projeto, definir ali a sua escala, já trabalhar com tudo integrado, poder exportar em 3D, em 2D, conversar com outros profissionais, ser reconhecido por um trabalho que muitas pessoas não fazem. O que é mais difícil? Investir tempo para chegar nesse resultado, aprender uma ferramenta que te traz resultado, ou ficar fazendo aquilo que todo mundo faz, perdendo tempo usando ferramentas antigas, tecnologias ultrapassadas, como por exemplo o AutoCAD e o SketchUp. Eu digo ultrapassadas porque eu não estou falando usar o AutoCAD 2010, usar o SketchUp 2013, 2016. Não, são ferramentas que nasceram no passado, elas vêm sofrendo algumas atualizações. Só que nada muda dentro delas. Eles trazem atualizações porque é o marketing, a venda dessa ferramenta, porque existem muitas pessoas usando. Então, assim, você prefere investir tempo em aprender uma nova ferramenta que traz resultados ou pegar o seu tempo e continuar colocando nessas ferramentas que drenam as suas horas de trabalho e fazem com que você chegue no fim do dia achando que não rendeu nada, que você ficou trabalhando 100% em cima de um programa, em cima de uma planta. Então, assim, você tem que saber o que é mais difícil. Você vai escolher o que é difícil. Eu escolhi o que era difícil para mim em 2014. E de lá para cá, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa de que eu consigo criar projetos na metade do tempo, e até porque eu ensino isso para as pessoas, né? Então, coloca aí na balança e veja qual difícil você vai escolher.
E aí, para você que quer realmente fazer isso, então vai aqui a minha dica para você também. Separe uma hora do seu dia. Se você não tem um curso como o domínio do seu projeto, se você não tem um treinamento comprado na internet, se você não tem aulas separadas ainda, você vai fazer o seguinte: você vai separar uma hora do seu dia e vai estudar a ferramenta. Começar por alguns vídeos aleatórios no YouTube. Procura os vídeos básicos, vai se inteirando do que é essa ferramenta, do que dá para fazer. Uma hora do seu dia ali, separa, acorda uma hora um pouquinho mais cedo ou dorme um pouquinho mais tarde e começa a estudar o que é esse programa. Você vai ver as possibilidades que existem. Comece a estudar sozinho. Nos primeiros momentos você vai começar sozinho. Depois, pesquise, encontre um treinamento no qual a pessoa te ensine realmente a ganhar tempo usando essa ferramenta. Não um treinamento que te mostre como usar o programa. Porque como usar o programa você tem no YouTube. E ali está de graça. Então você não tem por que você pagar por isso. Aí sim, você entende como usar o programa no dia a dia e já começa a economizar as suas horas. E se você estiver na faculdade, faça isso quanto antes, para quando você sair para o mercado de trabalho, você já sair pronto para aquilo que o mercado vai pedir. Porque os escritórios vão pedir. E os arquitetos que estão dentro do escritório, se não se atualizarem, eles vão ser mandados embora e vão ser substituídos por pessoas mais novas que detêm o conhecimento e que conseguem fazer mais projetos em menos tempo. Tá? E aí, para finalizar essa aula, para não ficar realmente muito longa essa aula, eu quero te mostrar um comparativo entre o AutoCAD e o Revit, para que você veja como é fazer a alteração em um e no outro, e para você tirar suas próprias conclusões aqui junto comigo, para ver se realmente o AutoCAD te ajuda a fazer projetos em menos tempo ou se o Revit faz isso. E eu separei aqui um projeto para você ver. É o mesmo projeto feito no AutoCAD e no Revit, tá? Já quero te dizer que eu não fiz isso aqui no AutoCAD. Deus que me livre fazer isso aqui no AutoCAD. O que eu fiz foi tirar do Revit e colocar no AutoCAD. Mas para te mostrar como você consegue ganhar tempo na hora de fazer uma simples alteração. Então, por exemplo, vou abrir aqui no AutoCAD o meu model e vamos supor que eu tenha interesse em deslocar essa parede do meu banheiro aqui, ó, para aumentar esse meu banheiro. Então eu teria que fazer o seguinte: selecionar aqui, ó, já começa a selecionar coisas que não deveria, selecionar aquela minha parede. Então eu pegaria aqui minha parede, né? Deslocar ela aqui, pego a minha parede, move, clico aqui, ó, 0.1, desloquei minha parede, aí eu teria que fazer o seguinte: pegar aqui o meu bloquinho de sofá, deslocar ele também, tenho que reajustar a minha achura, porque agora ela saiu aqui, tenho que ajustar todas essas minhas achuras aqui do banheiro, trazer a minha peça hidrossanitária, mover o shaft e, dependendo da situação, eu tenho que até reachurar tudo isso daqui para ficar certinho. Então, esse é o trabalho que eu teria no AutoCAD. Dentro do Revit, como que eu faria isso? Bom, vou acessar a minha planta aqui, clico naquela minha parede, tá ela aqui, Move também, ó, seleciono a ferramenta de mover aqui em cima, que é bem parecida com a do AutoCAD, dou um Move para ela para cá, 0.1, ó, já moveu aqui, ele vai fazer o seguinte, ele acusa que podem ter acontecido alguns erros, porque a gente moveu, ele fez o seguinte, ele recalculou a minha área do banheiro para 3.07, olha aqui, ó, aqui estava 2,90, eu precisaria calcular isso de novo, aqui ele recalculou, a minha peça hidrossanitária já moveu, o meu shaft já foi movido, e aqui o que eu tenho que fazer é o seguinte, encaixar todos aqueles meus modelos, mas em planta parece que foi igual. Aqui no AutoCAD, como é que eu tenho que fazer agora o corte? Putz, vou ter que fazer uma linha, né? Aqui no CAD, pegar, traçar essa linha, cruzar com o meu corte aqui embaixo, né? Fazer a cópia aqui dessa linha. Pego essa outra linha aqui, seleciono, vou trazer aqui para baixo e fazer tudo isso daqui. Dentro do Revit, não. Tudo isso aqui já apareceu no corte. Então, eu poderia até mesmo, nesse momento aqui, clicar nessa parede e pedir para acessar meu 3D, para ver como é que ela ficou. Ó. Então eu tenho aqui já tudo integrado, vejo aqui como que ficou aquele banheiro, se ficou bom ou se não ficou bom aquele banheiro que a gente acabou de colocar. E se tiver ficado bom, eu aceito, vejo isso daqui. Se eu precisar navegar
para outra planta, eu consigo também. Volto na minha planta, visualizo aqui. Vamos ver como é que ficou a vista lá dentro. Ó, abro a minha vista e vejo que cresceu aqui. Então agora eu teria que fazer o seguinte, clicar e aumentar o meu box aqui, que era de 1,30 por 2,10. Preciso ajustar ele para um box de 1,40. Venho aqui, ó, ajusto para 1,4 metros. Clica em OK, ajustei ele ali, vou mover ele, ó, pronto. Agora eu tenho ajustado. Esse box aqui, agora ele já entrou para mim em uma tabela de quantitativos que ele é de 1,40 e não mais de 1,30. E aí, se eu mudei um ou se eu mudei vários boxes, tudo isso vai ser alterado. Diferente do AutoCAD, que eu fiz umas linhas, mudei e agora eu tenho que sair corrigindo tudo isso. Agora pare e pensa, quanto tempo o Revit pode economizar no seu dia, na sua semana, no seu mês, enquanto você projeta? Então é assim, a ferramenta ela vai te ajudar a ter ganhos expressivos. Só que só a ferramenta não traz resultados satisfatórios. Ela traz velocidade. Só que a velocidade ela se torna um problema no momento que você não sabe encaixar isso no seu fluxo de trabalho, no dia a dia, não tem liga ali no projeto. Você sabe fazer tudo, só que não sabe como ganhar tempo nos seus projetos. Por isso que é muito importante que você saiba como usar esses dois elementos. Mas a aula tá ficando longa, eu não quero me estender demais aqui, e aí a ideia era realmente poder te mostrar todo esse universo que existe por trás do Revit, como ele vai te ajudar realmente a economizar muito tempo se você usar ele da maneira correta. Então, me conta aqui o que você achou dessa aula, se você gostou dessa aula, se você aprendeu, qual foi a sacada que você teve e também não esquece de clicar aqui embaixo, se cadastrar aqui no canal, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, me seguir lá no Instagram, no @JeffersonSandrin e ficar por dentro de todas as aulas e todos os conteúdos que eu posto aqui. Espero te ver mais vezes aqui no YouTube e também lá no Instagram. Tchau, tchau e até a próxima.